Faz alguns dias saiu uma nova versão do monge do D&D One, e a pedido de um inscrito eu decidi fazer esse vídeo falando sobre as mudanças na classe e dar minha opinião, se foram mudanças positivas ou não. E se o monge finalmente ficou forte. Fala galera, o Kaji aqui. Já curte esse vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. E clica no sininho, assim você não perde nenhum dos nossos outros vídeos. Beleza? Tudo certo? Então vamos nessa. Pra começar, eu já vou dizendo que eu nunca achei o monge fraco quando a gente analisa as habilidades de classe. É claro que ele tinha problemas, como por exemplo a economia de pontos de Ki, que era ruim no início do jogo. Dava sempre a impressão de que usar o Ki era algo muito caro para executar manobras de pouca relevância, com exceção do ataque atordoante, que é a habilidade mais forte do monge. Esse problema diminui conforme você ganha níveis e passa a ter mais pontos de Ki. Mas o que me fazia pensar que valia mais a pena escolher outra classe ao invés de monge era a falta de sintonia dele com talentos ou multiclasse. O monge precisa de muitos níveis de monge para fazer sentido em uma multiclasse, muito por causa da quantidade de pontos de Ki, como eu já falei, e ele depende bastante do aumento de destreza e sabedoria, o que dificulta a compra de talentos, fora que são muito raros talentos que façam o monge ficar realmente mais forte. Então quando a gente ganha um valor de aumento de habilidade, sempre prefere aumentar destreza ou sabedoria ao invés de comprar um talento. Se o aumento desses atributos fosse algo poderoso o suficiente para deixar o monge forte, aí seria da hora, mas ele precisa sempre aumentar esses atributos apenas para a classe funcionar decentemente. Em uma mesa onde não tem talentos ou multiclasse, o monge brilha, mas essa não é a realidade da grande maioria das mesas. Lembrando que eu estou aqui analisando a mecânica da classe. Isso não significa que jogar de monge seja ruim. Eu conheço muita gente que adora a classe e joga e se diverte muito. Agora, com essas questões em mente, vamos falar sobre as mudanças feitas e ver se elas resolvem esses problemas. Eu vou analisar a versão mais recente de monge proposta no D&D One, a mais recente no momento em que estou gravando esse vídeo. Já foi feita outra proposta e pode ser que outras sejam feitas antes da publicação oficial do D&D One, e vou comparar ela ao monge oficial do D&D 5e. A primeira alteração interessante foi feita na habilidade Artes Marciais, já no nível 1. As artes marciais funcionam assim. Sua prática de artes marciais lhe dá o domínio dos estilos de combate que usam seu ataque desarmado e armas de monge, que são armas corpo a corpo simples e armas marciais com a propriedade leve. Você ganha os seguintes benefícios enquanto estiver desarmado ou empunhando apenas armas de monge, e não estiver usando armadura ou empunhando um escudo. Ataque desarmado bônus. Você pode realizar um ataque desarmado como uma ação bônus. Ataques hábeis. Você pode usar destreza em vez de força para as jogadas de ataque e dano de seus ataques desarmados e armas de monge. Além disso, ao escolher a ação agarrar ou empurrar, você pode escolher seu modificador de destreza em vez de força para determinar a CD de teste de resistência. Dados de artes marciais. Você pode rolar um D6 no lugar do dano normal de seu ataque desarmado ou armas de monge. Este dado muda conforme você ganha níveis de monge, conforme mostrado na coluna Artes Marciais da tabela monge. O monge oficial precisava usar uma ação de ataque como sua ação padrão para poder fazer o ataque desarmado na ação bônus. Esse novo monge não precisa mais desse pré-requisito. Ele pode fazer qualquer outra ação com sua ação padrão e ainda assim usar sua ação bônus para fazer um ataque desarmado, o que dá muito mais liberdade para o monge fazer ações complexas em seu turno, sem perder a oportunidade de fazer esse ataque. Poder usar a destreza no lugar da força para agarrar ou empurrar um inimigo é uma mudança muito acertada. Era muito comum a gente ver jogadores querendo fazer personagens que executassem bem essas manobras, e sempre preferiam fazer bárbaros ou guerreiros, porque precisavam de uma classe que funcionasse bem com força alta. E como eu já comentei, o monge precisa focar em destreza e sabedoria. Eu acredito que essas ações têm muito a ver com a identidade do monge, e essa mudança permite que eles finalmente sejam bons nelas. O monge oficial começava com um D4 como seu dado de artes marciais, e aumentava esse dado em certos níveis. Agora ele começa com um D6 e depois aumenta. Eu acho que essa foi uma mudança muito natural. Várias mesas já faziam assim, e se eles mantiverem essa mudança, só vão tornar isso oficial. No nível 2 tivemos mudanças na habilidade Disciplina de Monge, que substitui a habilidade Ki. A disciplina do monge funciona assim. Sua autodisciplina e treinamento marcial permitem que você aproveite uma energia extraordinária dentro de você. Seu acesso a essa energia é representado por vários pontos de disciplina. Seu nível de monge determina o número de pontos que você possui, conforme mostrado na coluna Pontos de Disciplina da tabela monge. Você pode gastar esses pontos para abastecer certas características do monge. Você começa a conhecer 3 desses recursos: Rajada de Golpes, Defesa Paciente e Passo do Vento, cada um dos quais é detalhado abaixo. Quando você gasta um ponto de disciplina, ele fica indisponível para você até terminar um descanso curto ou longo, ao final do qual você recupera todos os pontos gastos. Alguns recursos que usam pontos de disciplina exigem que seu alvo faça um teste de resistência. A CD do teste de resistência é igual a 8 mais seu bônus de proficiência mais seu modificador de sabedoria. Rajada de Golpes. Você pode gastar um ponto de disciplina para realizar 2 ataques desarmados como ação bônus. Defesa Paciente. Você pode usar a ação Desengajar como uma ação bônus.
Alternativamente, você pode gastar um ponto de disciplina para realizar as ações de desengajar e esquivar como uma ação bônus. Passo do vento. Você pode realizar a ação de disparada como uma ação bônus. Alternativamente, você pode gastar um ponto de disciplina para realizar as ações de desengajar e disparada como uma ação bônus, e sua distância de salto é dobrada no turno. Os antigos pontos de Ki foram substituídos pelos pontos de disciplina. Essa é uma mudança conceitual apenas, mas que é bem-vinda. Assim, a classe pode se desassociar um pouco da temática oriental, o que traz mais possibilidades na criação de monges. As opções Defesa Paciente e Passo do Vento ganharam alternativas em que o monge não precisa gastar um ponto de disciplina para poder usar sua ação bônus, o que eu achei fantástico. Isso já começa a dar alternativas para o monge agir de forma estratégica em seu turno, sem se preocupar em acabar com seus pontos de disciplina. A rajada de golpes também não exige mais uma ação de ataque na ação padrão, o que dá mais versatilidade ao monge. E inclusive pode ser interessante em multiclasses. Imagina uma multiclasse de monge com clérigo. Você conjura uma magia na sua ação padrão e depois usa a rajada de golpes na ação bônus. Parece bem interessante. Ainda no nível 2, o monge ganha uma nova habilidade, o Metabolismo Estranho. O Metabolismo Estranho funciona assim: ao rolar a iniciativa, você pode recuperar todos os pontos de disciplina gastos. Ao fazer isso, jogue seu dado de artes marciais e recupere um número de pontos de vida igual ao seu nível de monge mais o número obtido. Depois de usar esse recurso, você não poderá usá-lo novamente até terminar um descanso longo. Essa habilidade ficou muito boa. Ela deu ao monge mais uma forma de recuperar pontos de disciplina além de descansos. Na maioria das campanhas não é possível fazer um descanso curto sempre que terminar um combate. Então o monge oficial precisava tomar muito cuidado ao usar seus pontos de Ki, para não acontecer de ele precisar e não ter nenhum, principalmente em níveis baixos. Essa habilidade já ser adquirida no nível 2 é uma jogada genial. Eles não aumentam a quantidade de pontos de disciplina do monge, mas dão uma alternativa que não apenas recupera seus pontos de disciplina, mas também o cura. Eu amei essa habilidade. No nível 3, a habilidade Defletir Projéteis foi substituída pela habilidade Defletir Ataques. A Defletir Ataques funciona assim: você pode usar sua reação para desviar ataques corpo a corpo e de longo alcance contra você que causam dano de contusão, perfurante ou cortante. Ao fazer isso, o dano total recebido pelo ataque é reduzido em 1d10 mais seu modificador de destreza mais seu nível de monge. Se você reduzir o dano a 0, poderá gastar um ponto de disciplina para redirecionar parte da força do ataque. Se você fizer isso, escolha uma criatura até 1,5 metros de você se o ataque for um ataque corpo a corpo, ou a até 18 metros de você e que não esteja atrás de cobertura total se o ataque for um ataque à distância. Essa criatura deve ser bem sucedida em um teste de resistência de destreza, ou sofrerá dano igual a 2 jogadas de seu dado de artes marciais mais seu modificador de destreza. O dano é do mesmo tipo causado pelo ataque. A habilidade Defletir Projéteis já era muito legal, principalmente pela estética da ação. É sempre uma cena muito bonita quando o monge agarra uma flecha com as mãos. E ficou ainda melhor. Poder usar essa habilidade contra ataques corpo a corpo é muito legal. Eu lembro de muitas cenas de filmes de artes marciais em que o lutador desvia o ataque de um inimigo e o faz atingir outro inimigo. Isso é muito maneiro. Também achei a mudança da mecânica muito interessante. Ao invés de fazer um ataque, o monge força o oponente a fazer um teste de resistência. Isso simplifica bastante a ação. Na habilidade original, o monge teria que fazer um ataque à distância. E poderiam haver variáveis que teriam de ser consideradas no momento de fazer esse ataque. Se tivesse um inimigo a 1,5 metros dele, por exemplo, ele teria desvantagem nesse ataque, o que tiraria o brilho da ação, que deveria ser um momento épico pro personagem. Em 30 segundos eu vou te falar de algumas maneiras para você ajudar a manter e fazer esse canal bombar. Uma forma de você apoiar o canal é clicando no botão Seja Membro. Ao se tornar um membro do canal, você vai contribuir com apenas R$5 por mês. Outra maneira de ajudar é clicando no botão Valeu aqui embaixo do vídeo. Você escolhe o valor e contribui através de um cartão de crédito. Se você quer contribuir de uma forma mais direta, você pode pausar esse vídeo agora e fazer um Pix através do código QR que está na tela ou no código Pix que está na descrição do vídeo. E na descrição desse vídeo tem um link para minha loja. Se você comprar qualquer um dos produtos que tem lá, eu ganho uma comissão. Vai lá conferir as novidades. No nível 5, o ataque atordoante sofreu alterações. Para o novo monge, o ataque atordoante funciona assim: uma vez por turno, ao acertar uma criatura com ataque de arma de monge ou um ataque desarmado, você pode gastar um ponto de disciplina para tentar um ataque atordoante. O alvo deve fazer um teste de resistência de constituição. Se falhar na resistência, o alvo fica atordoado até o início do seu próximo turno. Em um teste bem sucedido, o alvo sofre dano de força, igual a uma jogada de seu dado de artes marciais mais seu modificador de sabedoria. Na minha opinião, as alterações foram muito acertadas. Primeiro, que o monge oficial não podia usar essa habilidade ao atingir um inimigo com um ataque desarmado. Tinha que ser com um ataque corpo a corpo com arma, o que não fazia muito sentido pra mim. Antes, o atordoamento durava até o final do nosso próximo turno. Então, quando nós chegássemos no nosso próximo turno, a gente poderia fazer ataques contra o inimigo atordoado com vantagem, e possivelmente usar outro ataque atordoante e manter o inimigo atordoado mais uma vez. Eu não acho que isso era um problema, pois a condição atordoado não interfere em nada no teste para o inimigo
inimigo resistir a um novo ataque atordoante. Mas apesar dessa pequena nerfada, se o inimigo passar no teste, agora ele recebe dano. Antigamente poderia ser bem frustrante quando você gastava um precioso ponto de Ki e o inimigo passava no teste, não acontecia nada. E aí o ponto de Ki foi desperdiçado. Agora, se ele passar, pelo menos você causa dano no inimigo. Então seu ponto de disciplina teve um bom uso. No balanço geral, eu achei que a habilidade ficou muito melhor do que era antes. No nível 6, a habilidade Golpes de Ki foi substituída pela habilidade Golpes Fortalecidos. A Golpes Fortalecidos funciona assim. Sempre que você causa dano com seu ataque desarmado, ele pode causar dano de energia à sua escolha ou seu tipo de dano normal. A Golpes de Ki tornava os ataques desarmados do monge como armas mágicas para ultrapassar resistências. Não acho que essa mudança era necessária, mas pode ser interessante. De um ponto de vista mecânico, mudar o tipo de dano para o dano de energia ou tornar o dano mágico vai dar na mesma na maioria das situações. Mas eu acho que é até uma mudança positiva, pois resistência a dano de energia me parece mais raro do que resistência a dano contusivo mágico. No nível 7, o monge não recebe mais a habilidade Mente Tranquila, que o permitia usar uma ação para encerrar um efeito que o estivesse deixando amedrontado ou enfeitiçado. No nível 10, o monge não ganha mais a habilidade Pureza Corporal, que dava imunidade a doenças e venenos. Ao invés disso, ele ganha a habilidade Auto-Restauração. A Auto-Restauração funciona assim. Por pura força de vontade, você pode remover uma das seguintes condições de si mesmo no final de cada um de seus turnos: encantado, assustado ou envenenado. Além disso, abrir mão de comida e bebida não causa níveis de exaustão. Essa habilidade é uma mistura das habilidades Mente Tranquila, Pureza Corporal e Corpo Atemporal, que o monge não recebe mais. A Auto-Restauração é uma habilidade bem forte, principalmente por não gastar nenhuma ação para ser usada. Mas se comparada às 3 habilidades que o monge deixa de ganhar para tê-la, existem algumas perdas. Mas tem que se considerar que novas habilidades estão sendo inseridas na classe, e não dava para manter todas as antigas. Ainda no nível 10, o monge ganha a habilidade Disciplina Aumentada. A disciplina aumentada funciona assim. Seu treinamento elevou seu corpo e mente a novos níveis. Sua rajada de golpes, defesa paciente e passo do vento ganham os seguintes benefícios. Rajada de golpes. Você pode gastar um ponto de disciplina para usar rajada de golpes e fazer 3 ataques desarmados com ela em vez de 2. Defesa paciente. Quando você gasta um ponto de disciplina para usar a defesa paciente, você ganha um número de pontos de vida temporários igual a 2 jogadas do seu dado de artes marciais. Passo do vento. Quando você gasta um ponto de disciplina para usar passo do vento, você pode escolher uma criatura voluntária até 1,5 metros de você que seja grande ou menor, e você move a criatura com você até o final do seu turno. O movimento da criatura não provoca ataques de oportunidade. Mais um acerto do novo monge. A melhora dessas opções traz novas possibilidades para o monge. Uma mudança simples, mas que faz todo sentido em cada uma delas. No nível 13, o monge não ganha mais a habilidade Idiomas do Sol e da Lua. Ao invés disso, ele ganha a habilidade Defletir Energia. A Defletir Energia funciona assim. Agora você pode usar o recurso Defletir Ataques contra ataques que causam qualquer tipo de dano, não apenas contusão, perfuração ou corte. Essa é uma ótima habilidade. Imagina que maneiro seu monge aparando uma magia conjurada contra ele e mandando de volta do inimigo. Coisa linda. A única restrição é que tem que ser um ataque. Se for uma habilidade que te força a fazer um teste de resistência, por exemplo, aí não dá pra usar essa habilidade. No nível 15, o monge ganha a habilidade Disciplina Perfeita. A Disciplina Perfeita funciona assim. Quando você rola a iniciativa e tem 3 pontos de disciplina ou menos, você recupera pontos de disciplina gastos até ter 4. A partir desse nível não existe mais combate sem pontos de disciplina. Essa é uma versão melhorada da habilidade Autoaperfeiçoamento, que o monge ganhava no nível 20. Quando ganhava o autoaperfeiçoamento no nível 20, o monge precisava ter 0 pontos de Ki para receber 4 ao rolar a iniciativa. Ou seja, se ele tivesse 1 ponto, ele não ganhava nada. Agora, se ele tem menos de 4 pontos de disciplina, fica com 4, o que é bem melhor. Fora que receber essa habilidade no nível 14 é muito mais relevante do que no nível 20. Com mais essa habilidade, que recupera pontos de disciplina, o monge fica muito mais tranquilo ao administrar seus pontos. No nível 18, o monge não recebe mais a habilidade Corpo Vazio. Ele recebe uma versão dela modificada, que leva o nome de Defesa Superior. A Defesa Superior funciona assim. No início do seu turno, você pode gastar 3 pontos de disciplina para se proteger perfeitamente contra danos por 1 minuto ou até atingir a condição incapacitado. Durante esse tempo, você tem resistência a todos os danos, exceto dano de energia. O monge perde a invisibilidade e a projeção astral. Mas pra falar a verdade, apesar de ser uma habilidade forte, eu acho meio estranho o monge ficar invisível. Não parece combinar com o perfil da classe. A projeção astral era legal, mas era muito focada no monge oriental. Então acho que tirá-la combina com a mudança de conceito. Acho muito legal dar resistência a dano pro monge nesse nível, mas não entendo o porquê de deixar o dano de energia de fora. Por mim, dava resistência a tudo e pronto. No nível 20, o monge não recebe mais a habilidade Autoaperfeiçoamento. Ao invés disso, ele recebe a habilidade Corpo e Mente. A Corpo e Mente funciona assim. Você aprimorou seu corpo e mente a novos patamares.
Seus valores de destreza e sabedoria aumentam em 4. Seu máximo para esses valores agora é 26. Essa habilidade é basicamente a mesma do Bárbaro nível 20, mas as habilidades aumentadas no monge são destreza e sabedoria. Eu acho essa uma ótima habilidade. Como o monge depende muito desses atributos, isso vai aumentar seu poder em vários aspectos. Se você estiver estranhando o máximo de 26, é porque eles também mudaram o aumento de valor de habilidade no D&D 1. Nessa versão, o aumento de valor de habilidade funciona assim: aumente um valor de habilidade de sua escolha em 2 ou aumente 2 valores de habilidade de sua escolha em 1. Você não pode aumentar um valor de habilidade acima de 20 usando esse talento. No entanto, se você estiver pelo menos no nível 19, esse máximo aumenta para 22. Você pode adquirir esse talento mais de uma vez. Com essa alteração, qualquer personagem pode ter um atributo com 22 no nível 19 ou maior, e no caso do monge nível 20, pode ter sabedoria ou destreza 26, se tiver colocado um deles no 22 quando chegou no nível 19. Essas foram as mudanças mais relevantes na classe, então vou dar meu parecer final. Eu gostei demais desse novo monge. Ele ficou muito mais versátil e mais interessante de jogar mesmo sem nenhuma multiclasse. Ficou muito bom desde os primeiros níveis e tem sempre boas habilidades nos níveis seguintes, o que faz ser uma boa ideia continuar ganhando níveis de monge. Mas ao mesmo tempo, as habilidades que recuperam pontos de disciplina fazem com que ele consiga usar bastante suas habilidades, mesmo em níveis baixos, graças à habilidade Metabolismo Estranho que ele já recebe no nível 2. Então fazer multiclasse com o monge ficou muito mais interessante. Ele ainda depende muito da destreza e sabedoria, então comprar talentos pode ser complicado ainda. Mas novos talentos estão sendo criados e antigos talentos modificados. Eu ainda não os conheço bem, mas podem surgir boas interações com o monge. Eu gostaria muito de jogar com esse novo monge. Acho que seria muito divertido e combina com o meu estilo de jogo. Se você quer um personagem que vai dar um monte de dano de uma vez e explodir o monstro, ou que vai aparar os ataques inimigos no peito e rir na cara deles, o monge continua não sendo esse cara. Ou pelo menos tem outras classes que fazem isso melhor. Mas ele ficou muito melhor no que sempre foi a proposta da classe. Um personagem com muita mobilidade que pode ajudar o grupo de várias formas diferentes, como agarrando inimigos ou aliados e reposicionando eles, atordoando o inimigo para os aliados o arrebentarem, administrando uma poção em um aliado distante quando ninguém mais conseguiria, e várias ações desse tipo que não são simplesmente eu ataco. Um monte de coisas úteis que eu amo fazer em jogo. É um personagem que exige muito do jogador. Ele precisa ser estratégico e pensar não apenas nas próprias jogadas, mas também nas jogadas dos inimigos e aliados. O monge oficial já fazia isso, mas dava bem menos recursos para executar essas tarefas. Mas esse novo monge tá muito da hora. E aí, gostou do vídeo? Então lembra de curtir e deixar aqui o seu comentário. E faz só mais uma coisinha. Compartilha com geral que você conhece que gosta de RPG. Assim você me ajuda muito aqui no canal. Falou e até o próximo vídeo.